Olá, galerinha do sexto e do sétimo ano, tudo bem? De volta aqui, Ari Cardoso. Sextou com a aula de arte. E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer algo diferente. Não vamos falar só sobre teoria de arte. Hoje nós vamos analisar algumas pinturas. Vou pegar algumas pinturas de um estilo que chama futurismo e uma pintura do estilo chamado cubismo, de um pintor que você já deve ter ouvido falar, Pablo Picasso. Pablo Picasso, pintor famoso, aí, igual o Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, tem o Pablo Picasso. E aí nós vamos analisar para eu mostrar para vocês que a arte, ela traz mensagens que vão além do que a gente está vendo ali na pintura. Então vamos lá. Primeira pintura, chama Carga dos Lanceiros, do Umberto Boccioni. Vamos olhar para essa pintura aí. Vou voltar aqui. Nessa pintura nós temos pessoas montadas a cavalo com lanças na mão. Ah, professor, mas está tudo embolado, eu estou vendo tudo embolado. Por que está tudo embolado assim? Porque esse quadro é de um estilo que a gente chama de futurismo. E no futurismo, o que eles querem colocar na pintura? A velocidade. Então, este pintor aí, ele quis fazer o quê? Ele quis mostrar a guerra, tá? Que é um momento triste, até porque este foi um estilo que aconteceu no início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial. Então a guerra, os resultados da guerra ainda incomodavam muito as pessoas, então aí aparece a guerra por causa disso. E há um período também em que se tinha criado automóvel, tinha se criado a indústria, antes fazia tudo na mão, demorava um tempo. De repente, com a industrialização, com as máquinas, começou a acelerar. Então, o estilo futurista, ele vai destacar muito a questão da velocidade. O que a gente fala hoje, o quê? Futuro é tecnologia, robótica. Nessa época, o que era futuro para eles? As máquinas, a velocidade. Então, é uma época em que se evoluiu tecnologicamente, começou-se a fazer as coisas com mais velocidade, mais agilidade. E o futurismo, ele vai falar disso. Aí nós temos aí velocidade, uso de formas geométricas, porque eles queriam mostrar uma realidade, mas mostrar uma realidade de modo a parecer que as figuras foram coladas, as figuras estão entrelaçando umas com as outras. Esta é uma característica do futurismo. Tem um próximo aí, olha esse, que é o dinamismo do automóvel. Esse está mais fácil de ver, ó. Dá para perceber uma roda desse automóvel, dá para perceber a ponta da frente dele. E por que está assim, cheio dessas curvas aí? Porque ele quis mostrar esse automóvel em movimento. Então ele quis pintar não só o automóvel parado, mas ele quis pintar o automóvel em movimento, para mostrar que o automóvel, ele é dinâmico. Ah, mas o que é dinâmico? A gente tem dinâmico e estático. Estático é parado, igual estátua. Dinâmico é o quê? Movimentando. Então eles não querem mostrar o automóvel estático. Por quê? Porque o legal do automóvel não era estar parado. O legal do automóvel era o quê? Movimentar-se, e movimentar-se mais rápido do que eles conseguiam movimentar antes. Pensa no pessoal que tinha opção só a pé ou a cavalo, ou numa carroça puxada por cavalos. De repente vem o automóvel. Por que automóvel? Porque se move sozinho. Se move sozinho como? Não precisa de um animal para puxar. Então o automóvel estava chegando e ele era uma novidade. Então eles querem mostrar o automóvel, mas não querem mostrar o automóvel parado, eles querem mostrar o automóvel em movimento. E se vocês pesquisarem pinturas futuristas, vocês vão ver que quase todas as pinturas futuristas têm a representação de algo em movimento. Sempre, porque o futurismo falava da velocidade, da rapidez das coisas e da modernização que acontecia na época. Velocidade do automóvel aí retratada. Agora vamos para um quadro do Pablo Picasso. O Pablo Picasso,
ele foi um pintor de um estilo chamado cubismo, que foi também, nós tivemos a Tarsila do Amaral, que fez quadros cubistas no Brasil. O Pablo Picasso, o estilo dele, esse estilo cubista, é caracterizado por mostrar as formas com figuras geométricas. Então, se ele vai mostrar uma montanha, ele não vai pintar uma montanha, como a gente vê, uma montanha que você vai olhar e vai aparecer uma foto. Não, ele vai colocar, às vezes, um círculo, aí ele vai colocar ali um triângulo, ele vai colocar quadrados, ele vai colocar losango, ele vai colocar aquelas figuras geométricas lá de matemática, tipo fazendo colagem até construir a imagem que ele quer. Então, eu tenho aí uma pintura feita, parece com partes que ele foi recortando e foi colando. Então ele retrata aí uma realidade triste porque essa cidade aí, Guernica, ela foi atacada na época da Guerra Civil. Inclusive os nazistas fizeram um teste de uma bomba lá e jogaram na cidade. Morreu muita gente ficou ferida com esse ataque, só para testar, tá? Não foi nem... Esse episódio foi nem por causa tanto da guerra assim, mas só para testar se a arma funcionava. Aí o que o Pablo Picasso fez? Ele retratou isso em uma pintura. Aí ele pegou vários elementos ali que representavam esse acontecimento e ele foi colando ali e fazendo representação usando formas geométricas. Uma outra característica do cubismo é querer mostrar numa mesma perspectiva vários ângulos. Tipo, eu falei isso para vocês já, parece. Eu vou mostrar o Ari assim, eu estou vendo o Ari de frente, mas eu quero mostrar a orelha do Ari aqui de lado. Então, o meu nariz está de frente, a minha orelha está de perfil. O cubismo fazia muito isso. Ele vai pintar uma casa, ele quer mostrar a frente da casa, a lateral da casa, as duas laterais e o fundo. E você olhando, você não consegue ver a frente, o fundo e as duas laterais da casa ao mesmo tempo. Então ele quer trazer aquela imagem que a gente tem na escultura para o quadro. Mas vamos para a análise desse quadro aí. Vamos dar uma olhada. Tem alguns pontos marcados ali, ó, com numeral. 1, 2, 3, 4 e 5. O 1 é uma vela, o 2 é um cavalo, o 3 é uma luminária, depois eu vou mostrar específico para vocês. O 4 é uma mãe com uma criança no colo, que é o que a gente chama de uma pietà. E 5 é alguém pegando fogo. Mas nós vamos ver cada ponto desse aí, eu vou colocar em destaque para a gente poder olhar. Vamos lá. Destacar aqui, ó, primeiro, que é o 1, que é a vela. Então você tem alguém aí segurando uma vela. O que é essa vela no meio de toda essa pintura? Essa vela representa a esperança. Depois desse ataque, depois dessa destruição, depois de todas essas mortes, tem ali a vela que seria, você já deve ter ouvido esse termo, a chama da esperança, a última chama da esperança. Então é a última esperança que se tem, e uma vela não é um castiçal inteiro, é uma vela para mostrar que é um pouquinho de esperança que resta para essas pessoas aí se recuperarem deste ataque. Do lado 2, que é o cavalo. Está vendo como que o cavalo é estranho? Olha, nós estamos vendo a boca do cavalo, o cavalo está de lado e nós estamos vendo os dois olhos desse cavalo. É o que eu falei para vocês. Você nunca ia ver um cavalo de perfil e ver os dois olhos dele, só que na pintura do Pablo Picasso você vê os dois olhos do cavalo. Por quê? Porque ele quer mostrar vários lados de uma perspectiva. Esse cavalo está com essa bocona aberta aí, você está vendo que esse cavalo está sentindo dor. Olha aí no slide, ó. Olha a foto de novo. Ele está sentindo dor. Esse cavalo está aí para representar a dor humana. A dor daquelas pessoas que passaram por aquele ataque. Então eu tenho, nessas duas figuras aí, a esperança, a última esperança que resta, uma pequena esperança, uma pequena chama de esperança. E eu tenho aí a representação da dor humana, a dor das pessoas, que pode ser uma dor relacionada àquele ataque, mas também uma dor das pessoas da época que estavam vivendo aí período de pós-guerra e período de conflitos.
O ser humano estava sofrendo com isso. E esse cavalo vai representar o sofrimento humano. Mais 2 pontos aí. De um lado tem uma luminária que parece um olho aí. E a gente pode ver isso aí como um olho divino. Um olho de um ser superior que olha toda essa situação. Mas também a gente pode considerar isso aí como uma luz artificial. Uma luz artificial que está em cima ali e está olhando para essa situação toda. Bom, tem essas 2 interpretações aí. E pode ser também, essa luz artificial, pode ser também algo que tinha no ambiente que ele queria pintar e estava ali, ele deu um destaque. E ao lado nós temos uma figura que vocês vão ver muito em pintura, já viram muito em pintura, que é o que a gente chama de Pietà. O que é uma Pietà? É um quadro em que nós temos a imagem de Maria, mãe de Jesus, com Jesus no colo. Isso que é uma Pietà, tá? Com Jesus no colo. E geralmente expressando aí um sofrimento. Vamos olhar para essa Pietà aí do Pablo Picasso. Essa Pietà aí, se vocês olharem bem, vocês têm aí uma criança no colo. Fica distorcido, por quê? Porque o cubismo trabalha com essas imagens distorcidas. Vocês estão vendo que ela está de perfil e a gente consegue, mesmo que distorcida, a gente consegue ver os 2 olhos dela ali. Os 2 olhos aparecem na imagem. Esse menino que está no colo dela, esse filho, nós temos a boca dele aparecendo aí, o nariz dele está para cima do olho, tá vendo? Essa maneira de pintar, pintar figuras deformadas, é uma característica do estilo cubista. Agora, o que essa Pietà representa? Essa Pietà representa o sofrimento das mães que perderam seus filhos naquele conflito, naquele ataque. E a gente pode pensar no sofrimento até de outras pessoas que perderam entes queridos naquele ataque. Então essa Pietà, se vocês pesquisarem Pietà, vocês vão achar Pietà do Da Vinci, do Michelangelo, de vários pintores. E a gente tem por último aí, a figura de uma pessoa pegando fogo. De novo, se vocês olharem aí, vocês vão ver que está de perfil, você está vendo a orelha, você está vendo a boca de lado, e você está vendo os 2 olhos. Então uma figura que mesmo estando e a mão parece que está virada. Se você imaginar uma pessoa assim, você vai ver impossível ver a pessoa desse ângulo. E está em chamas. Essa expressão aí, dessa pessoa, com esses braços levantados, remete a um outro quadro. Tem um quadro que mostra uma pessoa que vai ser fuzilada. E nesse quadro em que a pessoa vai ser fuzilada, de desespero, ela abre os braços e estufa o peito para esse pelotão de fuzilamento. É como se ele levantasse o braço em desespero, buscando aí uma salvação que vem de cima, e ele está queimando. Então ele está queimando, o sofrimento dele é tanto, o desespero é tanto, que ele abre a mão aí numa esperança de ser resgatado de alguma maneira. Bom, de ser resgatado. Ele está, olha, eu estou aqui, estou morrendo, alguém me ajuda, alguém me salva. E ele está olhando para cima para ver se alguém de cima vem e tira ele dessa situação. E de um ataque que veio de cima. Está vendo? Então, em todo esse quadro, deixa eu voltar aqui, ó. Neste quadro nós temos representado aí o sofrimento das pessoas. E esse sofrimento foi retratado pelo Pablo Picasso. Foi retratado por quê? Por causa dessa guerra civil que aconteceu na Espanha. Aqui, ó. Que aconteceu na Espanha. E na época o Pablo Picasso não estava na Espanha. Ele estava morando na França. Tá bom? E aí ele quis representar e fazer esse protesto. Essas artes dessa época são artes de protesto. De protesto contra a situação pela qual o mundo passava. Um mundo que estava ou em guerra, com vários conflitos aí, e um mundo que tinha passado por uma grande guerra mundial, em que seres humanos mataram outros seres humanos por causa de motivos de ambição, de expansão territorial,
de divergência de ponto de vista. Então é uma época que as pessoas estavam entendendo, por que se matar? Por que o ser humano faz guerra? O que a guerra traz de bom para as pessoas? E aí eles vão mostrar que a guerra só traz consequências ruins. A guerra não traz nada de bom para as pessoas. Só traz sofrimento, destruição e a necessidade de reconstruir. Não só cidades, não só ambientes, mas de reconstruir também as pessoas. Reconstruir o ser humano. Emocionalmente, psicologicamente e reconstruir, criar esse ser humano voltar a ser o que ele era. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe essa análise para vocês verem que aquele quadro todo esquisito, cheio de figuras feias que a gente não entende, tudo distorcida, é um quadro que traz uma mensagem importante. É um quadro que retrata um momento histórico, é um quadro que faz um protesto. Aí a gente olha, está todo distorcido. Qualquer pessoa pintava aquilo ali. É uma pessoa que não sabe desenhar, por isso ficou tudo torto. Tem muita gente que pensa que é assim. A gente vai ver que o quê? Que aquele quadro foi feito por um artista que é um gênio. Por quê? Porque ele traz toda uma discussão para aquele quadro. Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu ver naquele quadro. Tá bom? Comecem a olhar outros quadros aí. Se vocês quiserem análise de outras obras, se você jogar na internet aí, você consegue. Outras obras do Pablo Picasso para você conhecer. Tá bom? Outras obras cubistas, outras obras do futurismo. Quem gosta aí de análise de obra, dá uma olhada aí. E é o que eu disse, a arte sempre vai dizer algo além do que a gente está vendo ali. Então a pintura, quando ela é arte, ela tem uma imagem que você vê, mas por trás daquela imagem você tem toda uma mensagem subentendida. E ela vai mexer com os seus sentidos, ela vai mexer com o seu sentimento e vai conseguir provocar uma reação em você. De tristeza, de alegria, de reflexão. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de arte de hoje. Espero vocês aí na próxima sexta-feira. Por quê? Porque sextou é com aula de arte do Ari Cardoso. Tá bom? Estamos juntos. Até sexta-feira que vem.